A integração lavoura-pecuária-floresta na Amazônia. Vamos ver como é desenvolver esse sistema na região mais quente e úmida do Brasil, com mais oferta de água e grandes áreas de floresta. Olá, pessoal. Eu sou Gladys Beatriz Martinez, pesquisadora da Embrapa Amazônia Oriental, Estado do Pará. Eu desenvolvo um projeto de transferência de tecnologia em LPF nos 6 estados da região amazônica: Amapá, Amazonas, Acre, Pará, Rondônia e Roraima. E hoje eu gostaria de repassar para vocês, através da nossa palestra, oportunidades e desafios para a disseminação de sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta na Amazônia. Esse projeto que eu desenvolvo me permite circular por todos esses estados no que se refere a este tema. E o que é importante no momento de disseminarmos a tecnologia é conhecermos um pouco mais dos locais onde nós estamos trabalhando. Em primeiro momento, eu gostaria de fazer uma contextualização de como o sistema de LPF ele acaba sendo demandado como recuperação de áreas degradadas. Sabe-se que a pecuária na Amazônia é de grande importância e está dentro de um contexto nacional, onde nós somos o maior exportador mundial de carne bovina e o segundo maior produtor. Bem, os sistemas de produção a pasto, eles permitem que o produtor tenha mais liberdade de produção por conta dos baixos custos, e o que ocorre é um avanço, a não introdução da tecnologia e um avanço nas matas e a possibilidade de um maior desmatamento. Bem, eu gostaria de mostrar para vocês, é bastante conhecida essa figura, mas o que nós temos aqui chama-se em róseo o arco do desmatamento. E o que vem ocorrendo? Eu falava para vocês que os estados que nós vamos conversar seriam esses aqui, exceto Mato Grosso, Tocantins e o Maranhão. O desmatamento vem ocorrendo por pressão do sul, por conta de, com o avanço da lavoura de soja, o preço das terras ele ficou muito alto nessas regiões do centro-sul, e a pressão sobre a floresta amazônica ela aumentou em decorrência principalmente dessa questão de substituição de pecuária pela lavoura. O que ocorre, que vocês podem observar, que nessa região, né, ocorre o desmatamento e ela vem pressionando os estados da Amazônia. O Pará e Rondônia são os estados que têm maior nível de desmatamento, e aqui, particularmente no Pará, nós temos pela BR-163 e aqui pela Transamazônica, né? E basicamente no estado do Pará que essas rodovias, elas vêm acelerando o desmatamento. Bom, na verdade, quando a gente fala de desmatamento e falar de oportunidade, nós parece que é um contrassenso nós estarmos considerando dessa forma. Entretanto, através das políticas e das ações governamentais que vêm pressionando a redução do desmatamento na Amazônia, nós temos aqui uma tabela que nos permite observar que, no caso aqui, o estado do Pará em vermelho é o que desmatou maior área em termos de quilômetros quadrados por ano. Então, nós temos aqui, de 2000 a 2013, uma alta taxa de desmatamento e que vem caindo, mesmo assim o Pará lidera esse ranking, seguido de Rondônia. E os outros estados também desmatam, mas em menor proporção. O que acontece? Por que isso passa a ser uma oportunidade? No momento que a integração lavoura-pecuária-floresta, um dos seus grandes objetivos é a recuperação de áreas alteradas ou degradadas ou em processo de degradação, nós teremos o quê? A grande oportunidade de reutilização dessas áreas e na medida de que, de uma forma sustentável e com uma certa rentabilidade para o produtor, ou seja, um menor investimento no momento da recuperação, e vamos ver isso logo a seguir. Bem, considero como oportunidade esses aproximadamente 30 milhões de hectares de pastagens que estão degradadas, baseado na publicação do Dr. Dias Filho, onde é muito difícil quantificar a degradação das pastagens e quantificar o número a área total desmatada.
ou degradada, e a fazer essa correlação com o desmatamento. Então, calcula-se que 30 milhões, ou seja, esses 30 milhões é uma grande oportunidade de retomar essas áreas com produtividade e recuperá-las através de sistemas integrados de produção. É importante também que nós analisemos essa evolução das taxas de lotação de pastagens de bovino nas regiões do Brasil, de 75 a 2006, dados do IBGE e trabalhados por Dias Filho. O que nós podemos observar é que a região norte é que aumentou mais fortemente o número de cabeças de bovinos por hectare. As outras regiões também evoluíram nesse sentido, porém, acredita-se que essa quase triplicação do valor do número de cabeças por hectare, ele pode ser de duas formas, pode ter acontecido de duas formas, que a gente não consegue determinar precisamente. Uma delas, que o produtor está colocando mais animais nas mesmas áreas, ou seja, a possibilidade de uma degradação intensa é maior, ou então que já está usando alguma forma de tecnificação e uma forma de recuperação das suas áreas e possibilita dessa forma que mais animais possam ser colocados nessa mesma área. Essa segunda opção, ela nos permite considerar também como uma oportunidade. Por quê? Pode ocorrer que os produtores estão mais conscientes que não poderão fazer um maior desmatamento, não poderão utilizar, como antigamente, áreas de matas para novas áreas de produção, e aí começa a oportunidade de utilizarmos sistemas integrados na recuperação e no uso mais tecnificado dessas áreas. Quando o problema é muito grande, pode-se considerar o número de hectares que nós temos, 30 milhões que falamos no slide anterior, as oportunidades que o governo federal abre para possibilitar essa recuperação. Não só a pressão sobre as áreas ainda com matas é que vai possibilitar o produtor recuperar essas áreas. Então, se não houver um estímulo governamental para que essas áreas sejam recuperadas, dificilmente os produtores, de uma forma com recursos próprios e com iniciativa própria, eles irão conseguir resolver esses problemas. Então, nós temos aqui, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, Mais Alimentos, o Moder Frota, que também financia máquinas e implementos agrícolas, e principalmente, nos últimos tempos, nós estamos contando com o Programa ABC. Interessante porque o Programa ABC, ele trata de 5 tecnologias, e essas tecnologias, elas estão, além da integração lavoura-pecuária-floresta, estão intimamente ligadas à integração lavoura-pecuária-floresta. Por quê? Estamos tratando de recuperação de áreas degradadas. Então, quando falamos de integração lavoura-pecuária-floresta, estamos falando também de recuperação de áreas degradadas. Nos sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta, onde o componente agrícola é utilizado, o sistema de plantio direto é o indicado para o preparo dessas áreas. Então, nós temos 3 componentes no programa ABC diretamente ligados aos sistemas integrados de produção. Uma outra oportunidade, essa é uma oportunidade mais concreta, direta nos estados, que é uma tecnologia utilizada para a transferência de tecnologia, se utiliza as unidades de referência tecnológica. Nós temos na região amazônica, nos 6 estados em que estamos trabalhando, mais de 20 unidades de referência tecnológica. E o que são essas unidades de referência tecnológica? Elas são unidades da Embrapa, de propriedade da Embrapa, e também de particulares, de produtores. Nelas nós inserimos sistemas integrados, fazemos as pesquisas, tiramos realmente os melhores resultados e repassamos a esses produtores através de treinamentos, dias de campo e reuniões técnicas. O que é interessante nessas unidades de referência tecnológica é que o produtor ele participa ativamente do processo. Dessa forma, as tecnologias que são inseridas neste contexto, nessas áreas, elas são compartilhadas e discutidas com o produtor, o que torna a tecnologia mais factível
do ponto de vista de aceitação dos produtores. E sempre é muito importante também que o produtor demonstre a sua satisfação ou insatisfação ou seus questionamentos quando fazemos as reuniões nessas áreas. Então, como eu dizia para vocês, nós temos as mais diversas áreas de produção para pesquisa e com resultados bastante interessantes no Amazonas, no Acre, Rondônia, Amapá, Pará e Roraima. O que eu quero dizer com isso, e essa foto pode demonstrar, que a diversidade de estudos que estão sendo feitos na Amazônia é muito grande. Entretanto, se nós formos analisar as respostas que nós já temos, os resultados que nós já temos, ainda é muito pouco. E eu explico por quê. Quando se trabalha só com agricultura, pecuária, floresta, um segmento bastante específico, você tem mais, os pesquisadores têm mais facilidade de buscar os resultados necessários, se é de produtividade, se são pragas ou doenças, se é de espaçamento, enfim, se são clones, se são variedades, enfim. Quando nós trabalhamos com sistemas integrados, nem sempre aquilo que é feito em monocultivo, ele dá resultados positivos quando num sistema de integração, por conta das interações. Porque além das interações entre esses três componentes, ou dois, se for o caso, nós temos também a questão climática, nós temos o comportamento e o tipo de solo. Então, são muitas interações que precisam ser estudadas. E considerando a cultura perene, que são as árvores, é muito difícil você ter um resultado a curto prazo. Então, em algum momento, nós temos resultados positivos, nós temos uma boa aceitação do produtor, mas que talvez o problema vá ocorrer a médio e longo prazo. Então, os estudos ainda estão sendo desenvolvidos, temos, como já falei, bons resultados, entretanto, precisamos continuar explorando melhor, principalmente o componente florestal. Porque os demais componentes, a questão do sombreamento, sobre a pastagem, todos esses estudos básicos, nós já temos bastante informações que servem de subsídio. Então, é só inseri-las dentro do contexto da integração e estudar as suas interações.